Um Big Bang ocorreu quando o ChatGPT foi lançado. O primeiro programa de computador amplamente disponível com o qual uma pessoa comum podia conversar como se estivesse falando com outro ser humano, realizando coisas que muitos, eu inclusive, consideravam impossíveis. A riqueza ou o potencial infinito que a linguagem oferece é a razão pela qual muitos especialistas em linguística e computação acreditavam fortemente que os computadores jamais chegariam perto de entender a linguagem humana. Muitos deles agora mudaram de ideia. Algo que eu levaria 1 hora para fazer, o ChatGPT pode realizar em 1 segundo. Parece que não apenas o meu sistema de crenças está desmoronando, mas também que a raça humana será eclipsada e deixada para trás em breve. Então, como que isso aconteceu e como que chegamos neste ponto? Sejam bem-vindos à parte 3 da história da inteligência artificial. Tá todo mundo falando dessa nova inteligência artificial. De inteligência artificial. Que a inteligência artificial vai dizimar milhões de empregos. Eu tô cansado de ouvir falar nesse bicho de inteligência artificial. We marveled in our own magnificence as we gave birth to AI. This is a show about our future. Bom dia, boa tarde, boa noite, princesos e princesas. Está começando mais um IA Todo Dia, o seu programa para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. Eu sou Diego Sommer e este aqui é a parte 3 do especial sobre a história da inteligência artificial. Vamos continuar de onde paramos, lá em 2017, falando sobre os Transformers, é claro. Mas antes disso eu queria dizer que houve uma pequena mudança de planos e agora eu vou fazer 4 episódios, porque a minha ideia era falar sobre o futuro da inteligência dentro dessa série de 3, mas vai ficar impossível, porque tem muita coisa, então eu não quero sobrecarregar vocês. Então semana que vem eu volto com o futuro. Hoje a gente vai seguir sobre até os dias de hoje, basicamente. E claro que antes disso, eu vou ter que voltar um pouquinho, mas, bom, vocês vão entender. Mas claro, não esqueçam de seguir este canal e dar 5 estrelinhas. Cara, a gente tem cerca de 2.000 ouvintes por semana. Eu tenho 114 avaliações lá dentro do Spotify. Por favor, a sua avaliação faz uma diferença. Talvez você pense, eu não vou porque não vou fazer a diferença. Mas faz sim. Dá 5 estrelinhas para mim, para esse programa poder crescer mais, para eu poder fazer mais conteúdo de qualidade. Indique esse programa para o seu amigo, para sua amiga. Isso é importante para a gente. E deixe, claro, o seu comentário de se você gostou, se não gostou, se eu falei besteira. Pode criticar, pode jogar pedra também, não tem problema. Tá ok? E se quiser dar sua sugestão aí, manda para o contato@iatododia.com. Este é o e-mail. Ou então entra lá no nosso canal, no Instagram, @ia.todo.dia. E pronto, vamos ao que interessa, né? Até agora, nessa série, nós cobrimos as últimas décadas de pesquisa sobre redes neurais, que se concentravam em problemas específicos com objetivo fixo, onde as pessoas treinavam uma rede neural artificial para realizar uma tarefa específica usando um grande banco de dados de exemplos de entradas e saídas no que é conhecido como aprendizado supervisionado. Nesse contexto, o sinal de aprendizado era a diferença entre o palpite da rede e a resposta correta. Isso levou à criação de redes neurais que podiam fazer muito bem uma única coisa, como classificar imagens, detectar spam ou prever o seu próximo vídeo do YouTube, por exemplo. No entanto, cada rede era um silo fechado, sem nenhum caminho claro para sistemas de uso mais geral. Você pode pensar nessas redes silo como seres que utilizam ou modelam apenas a intuição, mas não o raciocínio, porque o raciocínio envolve uma cadeia de pensamentos, chain of thought, e é um processo sequencial. Assim, para resolver o problema de tornar as redes neurais mais gerais, primeiro precisávamos ensinar as redes neurais a falar. Antes de continuar com o Transformers, eu preciso dar um pouco mais de contextualização em alguns pontos que eu tive que pular nas últimas
nos episódios 1 e 2, por isso eu vou voltar um pouquinho no tempo na nossa cronologia, lá em 2011, não tanto assim, certo? Houve uma importante convergência de pesquisadores em 2011 que empurrou uma série de experimentos científicos adiante, continuando a desenvolver o que Michael Jordan, não é o jogador de basquete, e depois Jeffrey Hillman descobriram na década de 80 sobre redes neurais recorrentes. Imagina que você está tentando adivinhar a próxima palavra em uma frase. Você não se baseia apenas na última palavra, certo? Você usa todo o contexto da frase. Lembra das palavras anteriores e do assunto geral. As redes neurais recorrentes fazem algo parecido. Elas são um tipo especial de rede neural que consegue processar sequências de dados como frases, músicas ou séries temporais, levando em consideração a ordem dos elementos. E como que elas fazem isso? Bom, a mágica está na estrutura. As RNNs, eu vou chamar de RNN aqui para poupar tempo, ok? Então, redes neurais recorrentes são as RNNs. As RNNs, elas possuem conexões que formam ciclos, permitindo que a informação circule pela rede. Isso cria uma espécie de memória interna que guarda a informação sobre os dados anteriores da sequência. Essa memória influencia o processamento dos dados seguintes, permitindo que a rede aprenda padrões e relações de longo alcance. Você tem que pensar na RNN como uma esteira rolante. Cada item na esteira é um elemento da sequência, uma palavra, uma nota musical, um valor de temperatura, etc. A RNN processa um item por vez, mas lembra dos itens anteriores. A memória da RNN influencia como ela processa o item atual. Claro, tudo isso de forma muito micro. Por quê? Porque isso custa caro fazer isso. Imagina processar isso nesse ciclo interno, eu preciso de uma memória gigantesca, certo? Então, curiosamente, o objetivo inicial dos cientistas da computação que voltaram a fazer pesquisas com RNN, lá em 2011, parecia até um tanto quanto mundano, por assim dizer. Eles mencionaram que a melhor previsão ao nível de caracteres poderia melhorar a compressão de arquivos de texto. Vocês acreditam que eles ressurgiram com as RNNs começaram lá em 1980 com Michael Jordan. Aí teve o inverno da IA, isso aí ficou jogado em segundo plano e ressurgiram em 2011. E em 2013 teve um grande artigo que fez isso voltar com força. Mas o grande objetivo desses cientistas era fazer a compressão de arquivos de texto. Sabe quando arquivo .rar, quando você comprime arquivos, a gente faz isso há muito tempo já no computador, para deixar eles menorzinhos e caber num pendrive, ou seja, ou para fazer o upload no site. Então eles queriam fazer isso de uma forma melhor. E eles achavam que as RNNs seriam um bom método para fazer isso. E assim, as RNNs ressurgiram em 2013. No artigo Generating Sequence with Recurrent Neural Networks, de 2013, Alex Graves mencionou o uso de redes neurais recorrentes, as RNNs, para prever o próximo caractere em uma sequência. Se um modelo pode prever de maneira precisa qual é o próximo caractere, ele tem um conhecimento implícito sobre os padrões subjacentes ao texto, o que também significa que é capaz de representar essas informações de uma maneira muito mais compacta e eficiente. Dessa forma, um modelo treinado para prever a sequência seguinte consegue, essencialmente, aprender a estrutura do texto e, com isso, ser usado para criar representações compactas dos dados, reduzindo a quantidade de bits necessária para armazená-lo. De forma mais especulativa, a gente pode dizer que alcançar o limite da compressão de texto exigiria um entendimento equivalente à inteligência. Isso estava alinhado com uma teoria que dizia que cérebros biológicos, em sua essência, são máquinas de previsão. Portanto, se a gente pensar na inteligência como a capacidade de aprender, isso via o aprendizado como a compressão da experiência em um modelo preditivo do mundo. No artigo publicado, eles treinaram uma rede muito maior, agora com milhares de neurônios e milhões de conexões, para prever a próxima letra, como os primeiros pesquisadores fizeram lá na década de 80. Após o treinamento, eles configuraram as redes para gerar linguagem, alimentando suas saídas de volta como entrada e dando um texto inicial. Por exemplo, eles iniciaram com: o significado da vida é.
E a rede respondeu: a tradição da reprodução humana antiga. Mas, além de algumas palavras, a linha de pensamento desviava e se tornava incoerente. Por quê? Porque não tinha capacidade para gerar tanto texto. Porque estava trabalhando em série e não em paralelo. Porque a gente não tinha os recursos que tem hoje, não tinha os chips da NVIDIA, talvez. Né? Então, ficava claro que estava acontecendo algum aprendizado, mas eles ainda estavam limitados pelas capacidades da rede de manter coerência em sequências longas. Ao final daquele artigo, os autores afirmaram que se pudéssemos treinar uma rede muito maior, com milhões de neurônios e bilhões de conexões, talvez a força bruta por si só pudesse ser suficiente para alcançar padrões de desempenho ainda maiores. Lembra que lá em 1975, quando a gente falou de backpropagation, já tinha cientista falando isso, já estava dizendo, não, vão aumentar o tamanho das redes, e aumenta mais, e aumenta mais, e aumenta mais, e no final das contas a gente vai ver que enquanto a gente não tiver talvez uma computação quântica, tudo é questão de tamanho e poder de processamento. Tudo. Bom, mas no entanto, voltando aqui, poucos levaram a sério essa linha de pesquisa, provavelmente devido aos erros, mas um grupo dedicado empurrou esse esforço adiante. Outro nome-chave é Andrei Karpathy. Andrei Karpathy, que trabalhou na OpenAI depois, no futuro. Nasceu aqui pertinho de onde eu estou, inclusive, nasceu em Bratislava. E ele fez o mesmo experimento novamente, mas agora com uma rede maior e mais camadas, obtendo resultados ainda melhores e mais plausíveis. Só que aí a gente chega num platô, porque, pensa bem, beleza, tá funcionando aumentar, só que assim, eu tenho que aumentar muito, fica muito caro o processo. Mas, ok, vamos voltar aqui para ele. Notavelmente, ele treinou a rede com todas as obras de Shakespeare e depois pediu para ela escrever textos como se fosse o próprio bardo. Tempos depois, ele comentou: eu mal consigo distinguir esses textos do Shakespeare real. Quando ele treinou a rede com artigos de matemática, ficou surpreso. É uma matemática plausível e é realmente impressionante, disse ele. Assim como os primeiros pesquisadores, ele também notou como a rede aprendia em fases. E ele escreveu: o que é bonito nisso é que não precisávamos programar nada de forma rígida. A rede decidiu sozinha o que era útil acompanhar. E esse é o grande mistério da inteligência artificial. Porque até hoje ninguém entende como ela faz isso. Como que ela decide sozinha? Tudo bem que a gente não usa mais a RNNs, e vocês já vão entender por quê, mas ainda existe esse mistério. E esses exemplos mostravam claramente de onde vinha o poder do aprendizado profundo. Era mais uma evidência de que, ao configurar um sistema com um objetivo amplo de aprender a falar, ele poderia ser redirecionado para objetivos específicos que a gente pudesse pedir. Um ponto de virada veio em 2017, quando uma equipe de pesquisadores de um laboratório chamado OpenAI avançou no trabalho de Karpathy, criando uma rede recorrente maior e o treinando com um conjunto massivo de 82 milhões de avaliações da Amazon, o maior modelo até aquele momento. Pensem que em 2017, aqui nós estamos, a OpenAI ainda é embrionária, então ainda não explodiu. Tá lá, só foi explodir em 2022, né? Lembra-se disso. Ela tá só começando, certo? Então assim, preste atenção nisso, porque ela ainda tá atrás de todo mundo, ok? Quando investigaram os neurônios dentro dessa rede que a OpenAI fez, baseada no modelo de Karpathy, eles encontraram neurônios que haviam aprendido conceitos complexos. Olha só, de novo, aprendendo conceitos complexos sem ninguém ter dito para eles isso, sem eles estar programado para isso. E esse é o grande mistério da AI. Por exemplo, descobriram um neurônio que correspondia diretamente ao sentimento do texto, positivo ou negativo. Eles mostraram a ativação desse neurônio enquanto processavam o texto, classificando perfeitamente o sentimento. Como assim, Diego? Não estou entendendo. Eles pegaram as avaliações da Amazon, 80 milhões de avaliações. Sabe quando você compra um produto, você bota uma avaliação lá, adorei esse produto é uma merda, ou seja o que for. Pegaram isso para treinar o modelo de linguagem, e o modelo de linguagem automaticamente conseguiu classificar o sentimento das pessoas ao fazer a avaliação. Será um sentimento de, ele está agradecido, ele está enfurecido, ele está
decepcionado, e ele automaticamente eles perceberam que tinha um neurônio que fazia isso. Isso foi marcante, pois na época a classificação de sentimentos era uma tarefa comum que exigiam sistemas muito especializados e treinados especificamente para isso e muito caros. Mas nesse caso eles não fizeram nada disso. O neurônio de sentimento ele emergiu do processo de aprendizado para prever a próxima palavra. Olha que interessante, essa é a mágica da AI. Eles ainda mostraram que essa rede tinha um bom modelo interno do sentimento ao fazer com que a rede gerasse textos enquanto forçavam o neurônio de sentimento a ser positivo ou negativo. Ou seja, com base no que o neurônio aprendeu, com essa AI deles aprendeu, eles botaram ela para criar avaliações positivas e avaliações negativas. Dessa forma, a rede produzia essas avaliações inteiramente artificiais, mas que eram indistinguíveis de avaliações escritas por seres humanos. Eles escreveram, abre aspas, é uma questão em aberto por que nosso modelo recupera o conceito de sentimento de uma forma tão precisa, desencadeada, interpretável e manipulável, fecha aspas. E esse era apenas um dos neurônios na rede, cheio de representações de conceitos abstratos que ele havia aprendido a partir dos dados, como resultado de tentar prever esses dados. Para as direções futuras do trabalho, eles mencionaram que o próximo passo era aumentar a diversidade dos dados, mas o desafio agora era o limite prático. Isso se devia a um problema fundamental com as redes neurais recorrentes. Como elas processavam os dados em série, todo o contexto precisava ser armazenado em uma memória interna fixa. Como eu disse, custo, poder computacional. Esse era um gargalo que limitava a capacidade da rede de lidar com o contexto e sequências longas de texto e por isso o significado acabava se perdendo. Na prática, isso era visível quando a rede gerava longas declarações. Inicialmente fazia muito sentido, mas depois de algumas sentenças, inevitavelmente caía no absurdo. Para que vocês entendam melhor, imagina que você é um detetive tentando resolver um crime. Você tem um livro com milhares ou milhões de depoimentos de testemunhas, cada um descrevendo uma parte da história. Você começa a ler o livro, página por página, tentando memorizar cada detalhe. No começo você se lembra bem de tudo, mas conforme avança na leitura, sua mente começa a ficar cansada e você vai esquecendo de alguns detalhes importantes lá do início. Você está na página 1200, você não lembra mais o que tinha na página 10. Isso acontece porque as RNNs, como o nosso detetive cansado, processam a informação sequencialmente e a memória vai se esvaindo ao longo do caminho. Aprender essas dependências de longo alcance era um dos principais desafios enfrentados pela área. Uma abordagem alternativa às redes neurais recorrentes tentou resolver esse problema processando toda a sequência de entrada em paralelo. Estava fazendo em série, ok, vamos tentar em paralelo. No entanto, isso exigia muitas camadas de profundidade para compensar a falta de memória recorrente. E esse método, apesar de ser tentador, a rede resultante se tornava impossível de treinar. Eles não conseguiam mais treinar, porque precisava compensar a falta de memória recorrente com muitas camadas de profundidade, o que era fisicamente impossível, então atingiram um platô. Voltando à analogia do nosso detetive, para que vocês entendam, o que eles tentaram fazer ao processar a sequência em paralelo era como se o detetive, ou você sendo detetive, para não esquecer de nada, decidisse ler todos os depoimentos ao mesmo tempo, mas para comparar as informações, você precisa espalhar todos os papéis pela sala, criando uma enorme pilha desorganizada. Aí fica difícil encontrar as informações relevantes e conectar as pistas, certo? Então as redes neurais profundas são como essa pilha de papéis complexas e difíceis de analisar. Mas aí, finalmente, a gente chegou na parte que interessa. Ainda em 2017 surgiu outro artigo revolucionário, e esse revolucionário mesmo, que foi a base para todas as LLMs, Large Language Models, modelos de linguagem de grande escala que utilizamos hoje, e a razão pela qual a AI se tornou pop. O artigo, eu poderia dizer que é o artigo científico mais famoso de todos os tempos. Sim, porque as pessoas hoje param os autores do artigo para tirar fotos com eles, verdade? Você vai ver em várias entrevistas com eles. O artigo era focado no problema da tradução entre idiomas
e ofereceu uma solução para essa limitação de memória, a chamada atenção. O título do artigo era Attention is All You Need. E seus 8 ou 9 autores, acho que foram 8, Ashish Vaswani, Noam Chaser, Nick Parmar, Jacob Uskelroyd, Lillian Jones, Aidan Gomes, Lucas Kaiser e Lia Polosukin. Cara, nenhum mais tá na Google hoje. Nenhum. Acho que tem um só. Não, hoje não tem mais nenhum. Todos eles estão bilionários. Todos eles abriram a sua própria startup. Todos envolvidos com AI também. E eu já vou falar do que se trata, mas eu acho que vale contextualizar um pouco. Todo esse trabalho começou com Uskelroyd, o Jacob Uskelroyd, que é um cara que é daqui, da Ucrânia, se eu não me engano. Não, desculpa, ele é da Alemanha Oriental. O pai dele já era cientista da computação e ele queria criar uma nova forma de inteligência artificial, de lidar com esse processo, porque as RNN atingiam um platô e era fisicamente impossível, se tornava muito caro. E ele que teve a primeira ideia, e aí ele foi montando esse time, esses vingadores da inteligência artificial, todos esses nomes que eu dei aqui, foi catando eles por aí, espalhando a palavra, e claro, isso foi um processo de anos, até que eles chegaram ao artigo em si, quando finalmente eles colocaram Noam Chaser, não sei como a pronúncia correta, que era um cara que estava no Google há muito tempo já, trabalhava no Google desde os anos 2000, isso era 2017. Todos esses outros autores eram garotos, basicamente, tá? Garotos que eu digo ali, entre 20 e 30 anos, no máximo, nenhum deles tinha mais de 30. A média de idade de 25 anos, mas todos com doutorado já, com alguma outra exceção aí, caras muito inteligentes, e eles queriam usar esse Transformer para alguma coisa, e o Noam Chaser, ele diz assim, não, vamos usar aqui para tradução, isso é uma coisa que pode dar certo. E a principal sacada desse trabalho foi criar uma rede com um novo tipo de camada dinâmica que podia adaptar alguns dos seus pesos de conexão com base no contexto da entrada, chamada de autoatenção. E calma que eu vou explicar isso. Vou explicar isso de uma forma que vocês vão entender. Isso basicamente permitia que uma única camada realizasse o que as redes tradicionais precisavam de várias camadas para fazer. E resultava numa rede menos profunda, mas mais larga e prática de treinar. Essas camadas de autoatenção funcionam permitindo que cada palavra na entrada olhe e se compare a todas as outras palavras, absorvendo o significado das palavras mais relevantes para melhor capturar o contexto de uso pretendido naquela sentença. Eu sei que está parecendo complicado, mas presta atenção. Isso é feito com a adição de attention heads, ou cabeças de atenção, que são pequenas redes dentro da camada, agindo como lentes que permitem que as palavras examinem outras palavras. Vamos voltar à analogia do detetive, ok, galera? Agora, imagina que você tem um quadro de avisos, tá? Beleza, tu já tentou aqueles outros métodos lá, ler em sequência todos os depoimentos, espalhar pela sala, não deu certo, você não consegue se concentrar. Agora, você montou um quadro de aviso gigantesco aqui. Você tem um monte de fiozinho colorido. Você lê cada depoimento e para cada detalhe importante coloca um post-it no quadro. Depois você usa os fios para conectar os posts relacionados, criando um mapa visual da investigação, igual aqueles que a gente vê em filme de detetive. Sabe que todos levam ao vilão. E a atenção funciona como esse quadro de aviso. Ela permite que a rede neural visualize as relações entre as palavras, focando nas partes mais importantes e ignorando aquilo que é irrelevante. As cabeças de atenção são como os fios coloridos que conectam as palavras-chave, formando um mapa de significado. Tá? Deu para entender? Eu espero que sim. É um pouco complicado mesmo, eu tento deixar isso o mais fácil possível, mas, enfim, faz parte da história. Mas eu vou tentar explicar de outras maneiras aqui. A comparação entre as palavras ela é feita medida a distância entre os pares das palavras em um espaço conceitual.
Ou seja, conceitos similares estão mais próximos nesse espaço, levando a um peso de conexão maior. Calma aí, eu vou explicar melhor. À medida que a gente passa pela rede, os vetores de representação para cada palavra eles vão ficando cada vez melhores, pois eles incorporam mais e mais informações contextuais ao longo do caminho, conforme o tamanho da frase. É por isso que chamamos esses modelos de transformadores, porque eles transformam o significado das palavras com base nas palavras ao redor. Basicamente, se você está assistindo, eu vou colocar aqui um modelo visual para você entender o que é essa rede de palavras. Mas imagine um espaço, uma sala de estar, com palavras flutuando em todo esse espaço, ok? Todo esse espaço, desse universo, dentro dessa sala, pequenas palavras flutuando. Todas as palavras do mundo estão flutuando aqui. Então, tem palavras que elas automaticamente, mais comumente, estarão relacionadas a outras. Existe uma chance maior de elas estarem relacionadas. Por exemplo, quando eu falo vou sentar em, provavelmente eu vou sentar em um banco, um sofá, no chão. Mas qual que é o mais provável? É banco. Então, beleza. Então, quando a inteligência artificial entende que depois de sentar em, o mais provável é que venha banco. Então ela vai colocar essa palavra após sentar em um banco. E assim por diante. Eu vou tentar... É um pouco complicado mesmo, mas é isso que os transformadores, os transformers faz. Ele transforma porque ele compreende o significado de todo o contexto da palavra. Então, por exemplo, imagina a frase o gato comeu o peixe. A palavra gato é comparada com todas as outras palavras da frase. Comeu o peixe. Da mesma forma, a palavra comeu é comparada com gato, o e peixe. E assim por diante. Ao comparar gato com comeu, a rede neural percebe que existe uma relação forte entre elas. Gatos geralmente comem. E essa conexão recebe um peso alto. A conexão entre gato e peixe também é importante, pois indica o que o gato comeu. Essa conexão também recebe um peso alto. Já a conexão entre gato e o é menos importante, porque o é apenas um artigo. Essa conexão então recebe um peso baixo. Com base nesses pesos, a rede neural ajusta o significado de cada palavra. Gato passa a ser entendido não apenas como um animal felino, mas como o gato que come. Comeu passa a ser entendido como uma ação realizada por um gato. E peixe passa a ser entendido como objeto da ação de comer, especificamente um peixe que foi comido por um gato. Então, pensem assim, é tipo um maestro regendo uma orquestra. Cada palavra é um instrumento musical. E a atenção é como o maestro que coordena os instrumentos, dando mais ênfase a uns, menos a outros, criando uma sinfonia harmoniosa. No caso da nossa frase, a sinfonia é a compreensão completa do significado da frase. E foi assim que surgiu os Transformers. E esse é um tipo de rede que pode olhar tudo em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ela não precisa de uma memória interna fixa, pois a memória é substituída pela autorreferência dentro da própria camada. No entanto, o artigo Attention is all you need, que eu acabei de falar, ainda estava parcialmente no paradigma antigo, focado apenas no problema de tradução e treinado de forma supervisionada, isso porque a gerência do Google não deu a atenção devida. A verdade é que todos os envolvidos no paper sabiam do potencial da descoberta, mas foram de certa forma boicotados dentro do Google, porque o que eles propunham, o Transformers, eles basicamente substituía todo o conceito de redes neurais recorrentes, que era a base de quase tudo que o Google estava trabalhando quando se falava em AI. E pensa, você, um garoto que acabou de começar a trabalhar numa empresa, numa das maiores empresas do mundo, você e os seus 7 amigos, todos jovens garotos que começaram a trabalhar recentemente no Google, vão lá e dizem assim, pessoal, o que vocês estão fazendo aqui é errado. A gente tem uma ideia melhor, mas a gente não pode usar nada do que vocês fizeram aqui. Isso aqui não serve, a gente vai ter que começar de novo, fazer desse jeito aqui. Cara, todo mundo ficou assim, sai daqui, meu. Sai daqui. O que vocês estão pensando? Isso aí não. Claro, eu estou generalizando, não foi todo mundo. Teve muito cara, inclusive um dos caras que foram um dos pais
das RNNs, ele foi lá após a palestra onde eles apresentaram o paper pela primeira vez, ele foi lá e parabenizou eles. Mas, infelizmente, o Google meio que se transformou numa empresa super burocrática naquela época. Depois disso, mudou muito, hoje não é tanto assim. Graças a isso, porque eles sabem que fizeram cagada, mas isso foi um grande atraso para o Google, porque, cara, o que aconteceu? Beleza, o Google não viu o potencial disso, estava usando só para traduzir, mas tinha uma galera lá na OpenAI que já estava ali, estava apanhando, tinha feito negócio com a Amazon, eles viram esse resultado e imediatamente aplicaram essa arquitetura mais poderosa de Transformers no problema de prever a próxima palavra. Agora em uma escala maior que antes era inviável. Antes eles não conseguiam usar a RNN. Então a Transformer basicamente resolveu o problema para eles. Foram lá e trouxeram para eles. No ano seguinte, eles publicaram um artigo que introduziu um modelo chamado GPT, Generative Pre-trained Transformer. O T do GPT é Transformer. Dessa vez, treinaram uma rede muito maior que podia capturar centenas de palavras de contexto ao mesmo tempo, com várias camadas, cada uma com autoatenção seguida por uma camada totalmente conectada. Agora é como se eu tivesse 500 detetives para olhar aquele quadro e dar sua opinião e fazer um brainstorm, certo? Usando de novo a analogia do detetive. Então eles treinaram essa rede com 7.000 livros de uma variedade de domínios e os resultados foram bastante animadores. Se você fornecesse um trecho de um texto, a rede continuaria de forma muito mais coerente do que antes. Mais importante ainda, ela demonstrava uma capacidade de responder a perguntas gerais. E essas perguntas não precisavam estar presentes nos dados de treinamento. Isso ficou aprendizado como aprendizado zero shot, ou aprendizado de zero exemplo. Uma característica notável que destacou o potencial dos modelos de linguagem de generalizar a partir dos dados de treinamento e aplicá-los a tarefas arbitrárias. Assim como acontecia nas RNNs, que elas aprendiam coisas que não necessariamente tinham sido programadas para aprender, obviamente aqui com o Transformers também estava acontecendo isso. E até hoje ninguém entende como isso acontece. Beleza, a gente entende a estrutura aqui, isso que eu estou explicando para vocês, a tecnologia por trás, mas ninguém sabe exatamente como que esses algoritmos, como que essa tecnologia entende esses dados. E ela entende coisas e toma decisões que a gente não consegue compreender por quê? Porque ela é tão superior a nós, humanos, em alguns aspectos, obviamente, não todos, que a gente simplesmente às vezes não consegue entender. Logo após, o pessoal da OpenAI lançou o GPT-2. E eles usaram a mesma abordagem, mas com um conjunto de dados ainda maior, retirado de grande parte da web, da internet. Eles simplesmente copiaram todo o conteúdo da web que estava disponível, que não tinha licença, que não precisava pagar. Bom, segundo eles, né? E usaram uma rede muito maior com cerca de 300 mil neurônios. Veja bem, 300 mil. Lembra lá no início, lá no primeiro episódio? O cara usava um. Estamos em 300 mil aqui. Os resultados surpreenderam até mesmo os pesquisadores. Eles testaram o modelo em tarefas como compreensão de leitura, sumarização, tradução e resposta a perguntas, e ele conseguiu fazer traduções tão bem quanto sistemas especializados em tradução, sem qualquer treinamento específico para isso. Isso que é o mais legal. Eles não precisavam ensinar ele a traduzir. Contudo, exceto por um breve ciclo de notícias sobre o potencial uso indevido para criar notícias falsas, esse desenvolvimento foi amplamente ignorado até mesmo por especialistas da área. O problema persistia. Eventualmente, o GPT-2 ainda perdia a coerência depois de muitas sentenças. Ele não conseguia manter o contexto por períodos realmente longos e acabava caindo no absurdo. E sejamos honestos, ainda temos este problema. O que vocês acham que são as alucinações que a gente fala dentro da inteligência artificial? É justamente isso, quando ele perde contexto, começa a alucinar, não fala coisa com coisa. Mas as alucinações de hoje são por motivos diferentes. Antigamente era por falta de capacidade. Hoje, muitas vezes, os cientistas não sabem nem explicar por que ele está inventando. Por exemplo, o Llama está inventando... o Llama, que é a inteligência artificial da Meta AI, que está disponível aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook para utilizar,
tá dando umas respostas absurdas, já falei sobre isso aqui no programa, e não é simples assim de corrigir, porque eles não sabem por quê. Você tá dando receita de orelha de humano para comer com, sei lá, com vatapá, umas coisas muito absurdas, e é difícil encontrar esses problemas, certo? Então, assim, era óbvio que apesar dos avanços ainda havia limitações, e foi então que eles perceberam que isso poderia ser resolvido simplesmente tornando tudo maior novamente, especialmente a janela de contexto. Vamos aumentar essa porra aqui. Agora era possível aumentar, ainda custava caro, mas muito menos do que quando era com RNN, certo? Então eles seguiram adiante com o mesmo experimento, mas dessa vez aumentaram a rede 100 vezes, resultando no GPT-3. O GPT-3 tinha 175 bilhões de conexões em 96 camadas, com uma janela de contexto muito mais longa de cerca de 1000 palavras. Hoje, a janela de contexto do GPT, se eu não me engano, para quem paga, é de 120 mil tokens, ok? Acho que está até maior já. Eu sei que no Google, no Gemini, é mais de 1 milhão de tokens. Lá era 1000 palavras e, nossa, caramba. E eles treinaram com todo o conteúdo da web comum, além da Wikipedia e várias coleções de livros. E mais uma vez o modelo mostrou um desempenho melhorado em todas as métricas, mas uma capacidade específica realmente se destacou no GPT-3 e fez toda a diferença. Após o treinamento, ainda era possível ensinar novas coisas ao GPT-3, que ficou conhecido como aprendizado em contexto. No artigo do GPT-3, os pesquisadores demonstraram um exemplo simples. Primeiramente, eles deram ao modelo a definição de uma palavra inventada, gigamuro. Falaram, gigamuro é um instrumento de música japonês. Em seguida, eles pediram para que ele usasse essa palavra em uma frase. E aí a inteligência artificial disse, um cantor usou o gigamuro para deixar sua música mais bonita. Não foi isso, tá, pessoal? Estou inventando, mas é alguma coisa assim. E o modelo fez isso perfeitamente. Esse tipo de teste ele é chamado Test WOG, e ele é um marco importante no desenvolvimento linguístico de crianças. Mas esse era apenas o começo. Vocês estão entendendo que o ChatGPT vai desenvolvendo quase como um ser humano? O ponto-chave é que era possível alterar o comportamento do modelo sem modificar os pesos da rede. Ou seja, uma rede congelada poderia aprender novos truques. O aprendizado em contexto ele funciona porque está aproveitando o modelo interno dos conceitos individuais, os quais ele pode combinar ou compor de maneira arbitrária. A gente pode pensar em 2 níveis de aprendizado. O aprendizado central, que ocorre durante o treinamento, ou seja, os pesos internos, e o aprendizado em contexto, que ocorre durante o uso, quando você está usando, inferência. Por isso que tem aquele símbolozinho lá, você gostou da resposta? Deu um joinha? Não gostei. Por quê? Ele aprende com isso também, ele continua aprendendo sem precisar alimentar mais, sem precisar treinar ele mais, certo? Você está treinando quando você está usando, por isso que o GPT fica cada vez melhor. Muitos apontaram que aparentemente a gente estava diante de um novo paradigma de computação, no qual o computador opera em um nível de pensamento, onde o pensamento é uma resposta a um prompt, a um comando. Isso colocou a programação desses sistemas ao alcance de qualquer pessoa. O prompt é o programa. Em termos de público em geral, o GPT-3 ainda era relativamente desconhecido. Mas, para viabilizar o uso geral, a OpenAI pegou o GPT-3 e moldou o seu comportamento para seguir melhor as instruções humanas, treinando com mais exemplos de boas e más interações com humanos. E aí sim, utilizando humanos para fazer o Human in the Loop. Isso se chama Human in the Loop, colocando um humano ali para analisar as respostas, verificar e reforçar o que está certo e punir quando tiver errado. Esse esforço avançou o aprendizado além da simples previsão da próxima palavra, buscando a melhor maneira de formular o que dizer e como dizer. E assim nasceu o InstructGPT, ou InstructGPT, que poderia engajar em conversas humanas de maneira muito mais eficaz, e isso se tornou o produto voltado ao consumidor, o nosso famoso ChatGPT. Foi aí que começamos a ver o ano mais emocionante da história da inteligência artificial, com mais de 100 milhões de pessoas usando esse sistema publicamente e relatando seus resultados, criando um verdadeiro turbilhão de experimentações e surpresas.
Uma observação chave feita após o lançamento foi a habilidade do ChatGPT de conversar consigo mesmo e pensar em voz alta. Um artigo muito compartilhado, inclusive, mostrou que simplesmente adicionar a frase "pense passo a passo" no final do prompt melhorava significativamente o desempenho do ChatGPT, porque isso ativava um ciclo iterativo onde, basicamente, os subpensamentos eram escritos em pedaços significativos, permitindo que ele seguisse uma cadeia de raciocínio o quanto fosse necessário, resultando em ainda menos erros. Isso ainda funciona muito bem. Claro, se você vai pedir alguma coisa para o ChatGPT mais elaborada, isso funciona muito bem. Se é algo simples, não tem necessidade. Mas pedir para ele, pense passo a passo antes de fazer, melhora os resultados. O ChatGPT, o OpenAI Omni One, que é um outro modelo dentro do site da OpenAI, para quem paga, que já é um modelo que já está embutida essa chain of thought, ou a cadeia de raciocínio, ele já faz isso automático sem ninguém precisar pedir. Lá, quando você vai usar esse tipo de modelo, é recomendado, inclusive, nem pedir para ele quebrar ou fazer passo a passo, pensar passo a passo, que isso vai atrapalhar. Mas no For-All, que é o mais comum, que quase todo mundo utiliza aí, vale a pena usar sim. Isso desencadeou uma explosão de experimentos quando eles liberaram isso. Todos construídos sobre essa ideia do autodiálogo. Então as pessoas começaram a colocar esses agentes em mundos virtuais, eles davam tarefas e eles aprendiam a usar ferramentas para realizar essas tarefas, conversando consigo mesmo, uma ia conversando com a outra ao longo do caminho. No jogo Minecraft, por exemplo, inclusive a gente falou sobre isso no programa de ontem, que eu fiz com o Dan e com o Carlos. No jogo Minecraft, eles colocaram 1000 inteligências artificiais, controlando cada um caractere no jogo, e eles interagiam entre si, eles conversavam, eles criaram uma sociedade. Desculpa, soluço. Criaram uma sociedade dentro do jogo, criaram até uma religião. Acreditam nisso? Então, assim, será que a IA pensa ou não pensa? A verdade é que, em seguida, os pesquisadores começaram a aplicar esse uso de ferramentas ao mundo real, conectando modelos de linguagem a sistemas de computador externos por meio de APIs, que é como se eu terceirizasse o negócio, eu incluísse um ChatGPT dentro de algum site ou dentro de uma ferramenta, permitindo-lhe fazer ligações, colocar pedidos e realizar tarefas arbitrárias. Finalmente, também demos a esses agentes sentidos físicos, como câmeras e atuadores. Você pode utilizar o Google hoje, o Google Gemini, para tirar uma foto. O ChatGPT tira uma foto, faz o upload e ele consegue entender o que tem na foto. Você pode mandar uma foto do que você tem na sua geladeira e pedir para o ChatGPT dizer assim, o que eu posso cozinhar com isso? E ele vai te dar uma receita só com aquilo ali. Ou ele vai te dar quantas calorias tem aquilo ali aproximadamente. Na semana passada, eu vi uma notícia que agora existe uma IA que ela sente cheiros e identifica. Sério. Você passa um perfume, você espreme uma laranja, aperta alguma coisa, ela consegue identificar cheiros. A Meta anunciou essa semana que desenvolveu um sistema de tato para robôs que permite que a IA sinta o toque de forma similar a um humano. Quanto tempo até a gente ver os robôs aqui na rua? Quanto tempo até nós estarmos dentro? Quanto tempo até nós nos tornarmos androides e robôs? Certo? O futuro está aí. O futuro está aí. Na prática, qualquer tarefa realizada por computador, depois de tudo isso que foi lançado, podia ser reestruturado com um modelo de linguagem grande, ou um LLM, no núcleo do processo. Quando os pesquisadores seguiram adiante construindo redes 10 vezes maiores, como no GPT-4 e além, a tendência continuou e continua até hoje. E hoje tem uma corrida para criar o agente inteligente mais capaz de todos, o oráculo que os humanos sempre sonharam e temeram, a AGI, ou Artificial General Intelligence, ou ASI, que é Artificial Super Intelligence, que é quando as máquinas já nos consideram simples baratas, pois o nosso nível de pensamento perto delas é ridículo, né? Alguns especulam que esse momento marca uma unificação do campo da inteligência artificial em uma única direção. Em vez de redes especializadas em tipos específicos de dados, todos os pesquisadores de IA agora estão focando no tratamento de todas as percepções como linguagem. Ou seja, uma série de símbolos portadores de informação
treinando redes para fazer previsões com base na autoatenção, nos Transformers. Por isso que entendo como é revolucionário esse paper de Transformers, tá, pessoal? Ele é demais. E isso tudo leva a um sistema mais geral que ele pode ser redirecionado para qualquer problema específico, né? Parece haver algo fundamental sobre a capacidade de aprender a melhorar a previsão de percepções futuras, que é essencial tanto para redes neurais biológicas quanto para as artificiais. A imaginação é um ótimo mecanismo de sobrevivência porque ele minimiza a surpresa, e uma vez que as nossas ações fazem parte de nossas percepções, a gente também aprende os resultados de nossas ações como um subproduto desse problema de prever percepções. Então a pergunta agora é: inventamos o núcleo de uma ferramenta para acabar com todas as ferramentas? Inventamos uma solução potencial para a automação mental que era o sonho original da ciência da computação? Bom, nem todo mundo concorda com isso, e tem muito cientista que se sente, inclusive, insultado, como Noam Chomsky. Se vocês já ouviram falar dele, um grande futurologista, por exemplo, ele afirma que isso é uma espécie de autoglorificação dos cientistas da computação. E ele é muito cético em relação com a IA. Para ele é um monte de algoritmo, não tem nada de inteligente naquilo lá. E esses céticos, por assim dizer, eles argumentam que esses sistemas são projetados de forma que, em princípio, não podem nos dizer nada sobre linguagem, aprendizado, inteligência ou pensamento. Para outros, a ideia que ele apenas prevê a próxima palavra usando estatística pode ser verdade em um sentido, mas não no sentido das estatísticas como muitos entendem. De fato, do próprio dado, o modelo descobre como extrair o significado da frase e usa esse significado para prever a próxima palavra, o que implica no entendimento real. E isso é muito chocante. Isso é a forma como a gente pensa, ao meu ver. Mesmo entre os 3 padrinhos do aprendizado profundo há divergências. Sim. Alguns afirmam que habilidades linguísticas e fluência não estão relacionadas à capacidade de pensar. Dizem que são 2 coisas distintas. Outros, como Ian LeCun, acreditam que esses modelos não entendem realmente e que é crucial resolver essa questão para avançar em outras discussões. A verdade é que a comunidade de inteligência artificial se fragmentou diante dessas descobertas. Desde os Transformers, a comunidade de inteligência artificial se fragmentou. E na raiz dessa divisão está uma questão filosófica. Um grupo acredita que esses modelos nos enganam ao nos fazer pensar que são mais inteligentes do que realmente são, como espelhos que refletem os nossos próprios pensamentos de maneiras que a gente não poderia antecipar. Já o outro grupo, ele acredita que se parece pensamento, então é pensamento. Assim como é isso que eu acredito também. Eu acho que é só uma forma diferente de pensar, uma forma que a gente não entende. E assim a linha entre simular o pensamento e realmente pensar está ficando cada vez mais difusa, ou talvez nem exista nenhuma linha. E era isso, pessoal. Essa é a discussão. E semana que vem eu volto com o futuro da inteligência artificial. Vamos desvendar o que vem aí. Tem muita coisa, eu tenho lido muito sobre isso. É fascinante olhar isso. E obrigado por todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse episódio foi um pouco mais difícil do que os anteriores. Mas é isso. Inteligência artificial não é algo tão simples assim. Por favor, deem as 5 estrelinhas para mim. Clique nos 3 pontinhos, 5 estrelinhas. É muito importante pra gente, tá? E não esqueçam, nós temos os programas de notícias, se mantenha atualizado, tem as entrevistas que são sensacionais. E obrigado, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.